Bom, nós vamos falar agora da função desloc. Essa função ela é uma função criada na versão 2007 do Excel, então ela não é uma função tão antiga assim. E ela serve para a gente criar intervalos, criar matrizes. E esse criar matrizes é com base em referências. Então eu vou criar uma referência e ela vai entender aqui que essa referência é uma matriz. Vamos entender mais ou menos o que eu estou falando. Vamos lá. Eu vou fazer um exemplo. Eu vou fazer aqui embaixo a função soma do mês de março, ok? Então eu vou botar aqui, ó, igual, soma, e vou fazer a soma do mês de março. Nesse exemplo aqui, a minha matriz ela está definida. Ela vai da célula E6 até a E11. Eu vou dar um Enter e ele vai fazer a soma disso. Mas, e se eu quisesse, por exemplo, mudar aqui? Quero a soma de fevereiro. Não vai se adaptar. Nós não criamos nada para isso. Nós podemos então usar a função desloc para poder deslocar, e aí tem tudo a ver com o próprio nome, deslocar a nossa matriz. Vamos entender como funciona a função desloc e nesse primeiro momento eu vou trazer apenas um valor. Vou botar aqui, ó, igual desloc, abro parênteses. A função desloc é uma função de 5 parâmetros. Tá? O primeiro parâmetro se chama referência. A referência é partindo de qual célula eu quero fazer essas referências para a direita, esquerda, altura e largura. Vamos lá. Eu quero partindo dessa célula, da célula B5. Pessoal, bom, é importante que você entenda que eu posso selecionar qualquer célula. Eu optei pela célula B5, mas eu poderia fazer isso de qualquer célula, ok? Bom, da célula B5, ponto e vírgula, ele me pede linhas. Quantas linhas eu quero deslocar? Para baixo ou para cima? Se eu quero deslocar para baixo, eu quero uma. Eu quero uma linha para baixo, porque o meu intervalo de soma ele vai começar na linha 6, correto? Então, eu quero uma linha para baixo. Ponto e vírgula. O próximo parâmetro se chama colunas. E nesse momento, partimos do princípio que eu quero a soma do mês de fevereiro, que é o que está aqui. Então, eu quero que ele desloque duas colunas. Ponto e vírgula. Qual será a altura desse meu intervalo? Esse meu intervalo vai da linha 6 até a 11. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é um intervalo de 6 células. Ponto e vírgula. Qual a largura? Uma. Ele tem a largura de 1. Fecho parênteses. Só que a função desloc, ela é uma função que retorna um intervalo que não vai poder ser compreendido agora, né? Como que eu vou soltar um intervalo aqui? Não tem como. Eu estou trabalhando em uma célula, então eu preciso agora fazer o agrupamento disso. E é aí que entra, por exemplo, a função soma. A função soma não usa intervalo? Ela não usa o intervalo para somar? Então, eu vou dizer agora a função soma que some esse intervalo que a função desloc está criando. Eu vou dar um Enter e pronto. Se eu somar esse intervalo, eu tenho como resposta 10.489, certo? Ok, isso funcionou bem. Mas e se eu quisesse deslocar de acordo com o mês selecionado? É aí que entra a função corresp, que a gente aprendeu em exemplos anteriores, no PROC-H com corresp e índice com corresp. Então agora, o que eu vou fazer? Qual o parâmetro que determina esse deslocamento da coluna? É o segundo, não é? O parâmetro cos aqui? Beleza. Eu então agora vou criar uma função corresp nessa posição. E vou dizer o seguinte, ó, vamos lá. Eu vou dar uma dica para você que não está tão habituado a criar função uma dentro da outra, como eu acabei de fazer aqui, né, diretamente. Então, o que eu costumo fazer? Eu já abro a função e já fecho, para ficar determinado que esse é o lugar dela, ok? Tá aqui. A função corresp, ela tem 3 parâmetros. O primeiro é o valor procurado. Eu quero procurar o quê? Esse cara aqui. Eu quero procurar o mês que a pessoa escolher nessa célula. Muito bem. Ponto e vírgula. Qual é a matriz procurada? Eu quero que ele procure onde? Bom, é muito importante entender a partir de qual célula eu vou fazer a seleção. Então vamos pensar. Eu quero que para o mês de fevereiro apareça o número 2, não é isso? Para ele deslocar 2 colunas. Se eu quero o número 2 para fevereiro, janeiro é o número 1. Então, significa que eu preciso começar a seleção no mês de janeiro. Selecionei, partindo do mês de janeiro, selecionei todos os meses, ponto e vírgula 0. Esse parâmetro é o parâmetro da função corresp que determina que a nossa procura será exata, correto? E agora eu vou dar um Enter. E quando eu dou Enter, veja, mudei de fevereiro para janeiro, somou janeiro. De janeiro para junho, somou junho. E assim por diante. Então, o nosso intervalo ele vai se deslocando. Daria para fazer por nome? Sim, daria. Vamos começar o seguinte, vamos lá. Igual, soma. Dentro da soma tem uma função desloc. Fazer dessa forma é um bom exercício para você já praticar. Vamos lá.
Referência, partindo dessa célula, ponto e vírgula. Quantas linhas para baixo? Eu quero uma para baixo, por enquanto. Ponto e vírgula. Quantas colunas? Eu também quero uma coluna. Ponto e vírgula. Qual a altura desse intervalo? Considerando que aqui a soma será por pessoa, a altura será de 1 também, né? Porque eu só vou somar uma linha. Eu não tenho mais de uma linha nesse intervalo. Ponto e vírgula, qual é a largura? E é aí que entra a função. Qual a largura? A minha largura é de 1, 2, 3, 4, 6 colunas, certo? Bom, da forma como está aqui, ele vai fazer. Porém, nós precisamos no parâmetro linha, porque eu disse que eu quero deslocar uma linha para baixo, não é? Mas se eu deslocar uma linha para baixo, cai no otável. Ok, ele vai fazer a soma certa agora. Mas e quando eu mudar de Otávio para Davi? E quando eu mudar de Davi para Clara e assim por diante? Então, é nessa posição que entra a função corresp. Então aqui no lins, apago e começo a função corresp. Qual o valor procurado da função corresp? É o nome do Otávio, certo? É o que for definido nessa célula. Ponto e vírgula. Qual a matriz que ele será procurado? Eu vou selecionar esse intervalo que começa no Otávio, porque ele é o meu número 1. Intervalo começando nele, ele passa a ser o número 1 como resposta da função corresp. Ponto e vírgula 0. Fechei parênteses. Pronto. O que eu faço agora? Dou Enter. E o que ele faz? Me traz a soma do Otávio. Vamos conferir? Vamos lá. Soma do Otávio. Perfeito. Vou mudar de Otávio para Pedro. Será que deu certo? Está aqui a soma do Pedro. Certo? E assim a gente usa a função desloc para deslocar e criar intervalos, criar matrizes para a gente. Não é uma função tão utilizada, mas quando trabalhamos em um nível mais avançado de Excel e nos deparamos com alguns problemas nas nossas planilhas, essa função pode ser muito interessante. Feito, encerramos a nossa aula por aqui. Nos encontramos na próxima, onde falaremos sobre a função indireto.